presença de Deus nos move para um lugar secreto, um lugar onde só Ele nos conhece, onde só Ele é capaz de discernir o que está no nosso coração. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus por isso. Os irmãos podem se assentar. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui nessa noite. Quero perguntar se tem alguém que está hoje nos visitando. Você pode levantar a sua mão. Veio com alguém, a gente gostaria de cumprimentar você. Ninguém? Amém. As crianças podem se separar, crianças podem ir para a sua salinha. Nós temos aqui o ensino para as crianças, né? Ensinamos Bíblia, não é entretenimento, é Bíblia, ensino para que as crianças possam desfrutar do conhecimento de Jesus. Eu quero dizer que você que está aí na sua casa, aproveita que está nos assistindo, né, pelo YouTube, mande o convite, compartilhe o link. Teve uma mudançazinha, você tem que copiar o link lá e você coloca então colar no WhatsApp. As redes sociais tiveram uma atualização e estão com algumas mudanças, mas aí você consegue passar o link e cola lá no WhatsApp, que você consegue enviar também o link do YouTube. Nós estamos, nesses 40 dias, mais de 40 dias, ministrando sobre uma série que se chama Encontros com Jesus. Mas antes da gente começar, eu gostaria que todo mundo ficasse em pé e que aqueles lugares que estão ali no meio fossem preenchidos. Quem estiver mais atrás, por favor, as crianças saíram. Aqui mais à frente, eu gostaria que todo mundo preenchesse esses lugares que estão mais vazios, né? É bom a gente sentir todo mundo perto. Não gosto do povo distante, não. Só quando não tem jeito, mas tendo, eu agradeço, né, a sua compreensão. O encontro com Jesus tem trazido uma qualificação muito grande para as nossas igrejas. Todas as comunidades Boas Novas estão ministrando esses 7 encontros com Jesus. E cada um tem uma temática, tem um objetivo, e a gente tem sido ministrado através disso. E hoje, nós, de forma bem interessante, nós vamos ministrar sobre o último encontro de Jesus com os seus discípulos. A gente sabe que Jesus andou com os seus discípulos, apesar de andar com a multidão, estar ministrando a multidão, mas os seus discípulos, especialmente, ele tinha sempre um tempo com eles para ministrar ao coração deles. E nós vamos falar hoje, baseados no Evangelho de João, capítulo 17. Todas as palavras que foram ministradas aqui é do Evangelho de João, porque é um evangelho bem completo nas suas informações. E hoje, então, nós vamos falar esta 6ª mensagem e de forma com muita propriedade. Mas antes disso, eu quero orar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para que a gente falasse com Deus. Pai de amor, nós entregamos esse momento ao Senhor. É tão importante a ministração da Tua palavra. E às vezes há tanta interrupção, às vezes, meu Deus, a nossa mente divaga, as preocupações vêm ao nosso coração, sobre a semana que vai começar. Enfim, Senhor, que nessa hora o amor de Jesus possa inundar o nosso ser e que a gente possa estar presentes nesta ministração para entender e compreender o que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. No Evangelho de João, capítulo 17, Jesus, ele fala com os discípulos, mas através da oração, de uma longa oração que ele fez. Tem gente que gosta de orar, né? Pai, em nome de Jesus, amém. E você nem sabe o que ele ora. Mas Jesus mostrou aqui que a nossa oração tem que ser objetiva. E às vezes ela é extensa, porque a gente tem que falar muitas coisas. Então, no versículo 4
de João 17, ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então, naquele encontro com os seus discípulos, com os apóstolos, ele estava dizendo para Deus, mas com eles, para que eles ouvissem: eu completei a obra do meu Pai. Então, tudo que eu vim fazer aqui na terra acabou. Eu fiz tudo que era para ser feito. E agora eu posso voltar para o Pai, né, tranquilamente, sem preocupações de estar fora do propósito de Deus. Então, naquele momento, Jesus derrama a sua alma, né? Tem coisa melhor do que essa? Da gente em oração derramar a nossa alma, expressar o que nós estamos sentindo. E às vezes a gente não gosta disso, a gente quer esconder o que a gente está sentindo, porque às vezes a gente está triste, às vezes a gente está apreensivo, às vezes a gente está decepcionado, às vezes a gente está com raiva, frustrado, e a gente não quer transparecer esses sentimentos. Mas Jesus aqui estava angustiado, sim, porque ele sabia que ele ia para a cruz, mas ele sentou com seus discípulos e ele expôs os sentimentos do seu coração e mostrou quais seriam os passos que eles deveriam seguir após aquele momento. E nesse grande encontro de despedida e de comissionamento, porque ali Jesus deu a eles o encargo de continuar a obra, de manter aquilo que havia sido implantado. Então ele deixa alguns ensinamentos, e nós vamos estar falando de alguns princípios, mas eu vou citar aqui alguns ensinamentos que ele deixa através deste capítulo, que você em casa deve ler, reler, para você entender e receber tudo que tem nele. Então Jesus ensina a respeito do discipulado e da liderança, ele ensina sobre a autoridade, ele ensina sobre a centralidade da palavra, sobre a liderança servil, amizade, aliança, senso de equipe, transferência de unção, nova mentalidade, visão do alto, multiplicação, evangelização, cobertura espiritual, missão, ministério e oração. Esses temas aqui dariam um seminário. Apenas em alguns versículos Jesus conseguiu transferir, conseguiu mostrar isso tudo. E nós hoje vamos aprender o porquê de retermos tudo isso nesse momento de manifestação do discipulado através da vida de Jesus. Então, neste último encontro, antes da sua paixão, antes da sua morte, através de uma oração intercessória, ele nos ensinou vários princípios, e eu vou estar falando aqui sobre cada um deles. O primeiro princípio, que está no versículo 1 de João 17, é o princípio da oração. O versículo diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então aqui Jesus tinha consciência de quem ele era e do que ele estava fazendo em relação ao reino de Deus. Ele disse: então, Pai, agora o Senhor pode me glorificar, porque até agora eu deixei de ser Deus, me tornei homem, eu deixei o meu trono, eu deixei o meu lugar de glória para andar no meio dos homens, mas agora é a hora do Senhor, do Pai, me glorificar. E Jesus então orou na frente dos discípulos, porque era importante que ele orasse, era importante que ele falasse todas essas coisas. E mais ainda, porque a oração ela precisa gerar dependência e intimidade. É impossível eu chegar para alguém que eu não conheço e contar os meus problemas para aquela pessoa. Tem gente que faz, né? Tem gente que entra no banheiro e conta a vida dele por quem está lá no banheiro público. Mas é muito difícil a gente falar da nossa vida para alguém que a gente não conhece. E Jesus então aqui mostrou que ele é confiável, que na oração a gente pode derramar o nosso coração, falar, né, tudo que somos. Isso é intimidade, tudo que precisamos. E também dependência. Não tem nada melhor do que depender de Deus, queridos. Tem gente que faz as coisas, vai andando e fala: Senhor, vem, me abençoa aqui. Mas ele já foi, ele já chegou lá na frente e Deus nem sabe ainda o que é que ele quer.
Mas quando a gente inverte, a gente começa a dizer: Senhor, eu não vou dar nenhum passo, a não ser que o Senhor me dirija, me conduza e eu tenha segurança. Então a oração traz dependência e intimidade. Todos nós precisamos ter vida de oração. Segundo princípio, princípio da autoridade, versículo 2. O que é isso? Jesus disse: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna e todos os que lhe deste. Jesus está falando de si mesmo. Deus deu autoridade a ele para salvar o pecador. E ele tinha plena consciência disso. Mas esse princípio também fala de discipulado e de respeito. Porque a autoridade, ela tem que ser gerada no respeito. Não adianta eu querer exercer autoridade sobre alguém se não houver um respeito mútuo. Eu respeitar a quem eu estou impondo autoridade, quem eu estou impondo autoridade me respeitar. Porque não vai dar certo, não vai acontecer nada. Então é necessário que o respeito venha para que a autoridade se estabeleça. Então não importa quem seja, a autoridade tem que ser respeitada. Tem gente que acha que o título, o status, faz dele uma pessoa melhor do que os outros. Não é verdade. Nós somos todos iguais diante de Deus. E quando alguém está numa posição de autoridade, eu tenho que respeitar aquela pessoa, mesmo que eu seja, talvez tenha um nível acima dela. Mas isso faz parte do entendimento, onde a autoridade é uma situação de respeito total. O terceiro princípio, o princípio do conhecimento, versículo 3. Princípio do conhecimento. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem estava falando isso era o próprio Jesus. Então o conhecimento todos te conheçam, que todos te conheçam. Essa é a vontade de Deus. E nós somos o canal de Deus para que todos conheçam a Jesus, para que todos entendam quem é Jesus. Nós estamos vivendo num mundo onde a palavra de Deus está alcançando todos os lugares, porque todos precisam ouvir falar de Jesus e ter a oportunidade de entregar-se a Ele, ter a oportunidade de querê-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Então o princípio do conhecimento deve marcar a nossa vida. Ele deve ser especial, ele deve ser peculiar, ele deve ser pessoal. Já disse, né? Especial, peculiar e pessoal. Esse conhecimento tem que ser aprofundado. Nós precisamos ser especialistas no conhecer a Deus. Se entendermos isso, muitas coisas vão se descortinar diante de nós. A base de todo relacionamento real, profundo e saudável é o conhecimento. Então eu preciso conhecer a Deus. E como é que eu conheço a Deus? Através da sua palavra. Ele está aqui. Muitos dizem que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. Quando você pensa nisso, parece que assim, a gente fica nas nuvens, né? Porque a gente sofre muito com desamor, né? A maioria das pessoas não se sentem amadas ou não se sentiram amadas, não foram, ninguém nunca falou que amava. E quando a gente entende isso, poxa, Deus escreveu uma carta para mim, porque Ele me ama. O Senhor decidiu declarar o seu amor à minha pessoa, porque Ele me ama. Queridos, isso é tão bom, isso faz tanto bem para nós, que nos eleva à condição, né, de pessoas quaisquer, para alguém que recebe o poder de Deus sobre a nossa vida. Então, nós não falamos de um conhecimento acadêmico, intelectual ou informativo, não é isso. É o conhecimento da experiência, é o conhecimento de eu me aproximar de Deus e de eu saber quem Ele é, quais são os atributos desse Deus. Um Deus que é presente todo o tempo, um Deus que tem poder todo o tempo, um Deus que conhece todas as coisas. Esse conhecimento é maravilhoso demais para nós, né?
e precisa ser profundo, porque só assim nós entenderemos a grandeza de Deus. O conhecimento implica em privilégios e em compromisso. Eu sou filho de Deus, grande privilégio. Eu posso estar em lugares de honra, eu posso receber, bênçãos inimagináveis de Deus, mas eu também preciso ter a parte do compromisso. O compromisso me aproxima mais de Deus, talvez, do que o privilégio, porque na responsabilidade eu me sinto atraída, eu me sinto próxima, eu me sinto cada vez mais responsável para ser realmente quem eu sou. Como eu disse no princípio, eu sou filho de Deus, eu sirvo a Jesus. Jesus me salvou, morreu na cruz para me salvar. O quarto princípio, versículo 6, o princípio do relacionamento. Nós falamos em conhecimento, e agora nós vamos falar em relacionamento. Relacionamento com quem? Relacionamento com Deus. Versículo 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Aqui Jesus criou um vínculo, Jesus criou um relacionamento conosco. Eles eram teus, ele dizia para o Pai, mas o Senhor os deu para mim. Isso aqui é relacionamento. E se nós entendermos que o Senhor Jesus quer nos bem próximos dEle, bem relacionados com Ele, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. Então nós somos de Deus, somos propriedades exclusivas de Jesus. O fato de pertencermos a Jesus indica a própria natureza da igreja, porque a igreja é isso, a igreja ela pertence a Jesus, ela é o corpo de Cristo, ela representa o próprio Deus. Então nós estamos nessa terra porque somos os representantes do céu, somos representantes do reino de Deus, nós somos a carta viva, como disse o apóstolo Paulo, nós somos aqueles que vão transmitir o que Jesus ensinou, porque essa sua palavra permanece viva até o dia de nós. Amém, queridos? Então, a prova de um bom relacionamento chama-se obediência. Obedecer é tão difícil, porque a gente quer obedecer na razão, Se tiver razão, eu obedeço. Mas se não tiver razão, eu não tenho por que obedecer. E há muitas coisas que o Senhor nos pede que parece que são sem razão. Parece que o raciocínio fugiu naquele momento. Parece que Deus ficou com a mente um pouco turbada para nos pedir algumas coisas em determinados momentos. Mas o relacionamento pautado na obediência, ele vai trazer um resultado como nenhum outro relacionamento pode ter. E o mais interessante, que quem se relaciona confia e obedece. É como se entregar. Se entregar a um amor cuidadoso, zeloso, que estará sempre fazendo o melhor para nós. Esse é o relacionamento que devemos ter com Jesus. O princípio do sustento, versículo 7. O que é isso? Jesus disse, agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Você já parou para pensar que quando a gente dá graças a Deus pelas coisas que nós temos, essas coisas não são nossas, elas vêm do próprio Deus? Por quê? Se Deus der um sinal, a minha vida se apaga, a minha lâmpada se apaga. Então tudo que eu tenho, o meu esforço para o trabalho, o meu empenho para as conquistas, tudo vem de Deus. A saúde, como a gente aprendeu a dar valor à saúde, não é? Como a gente aprendeu a dar valor à saúde? Porque se você não tiver saúde, você não faz nada. Já viu aquele dia que você deita bem e amanhece mal? Você não espera aquilo. Fala, mas
eu estava tão bem, e hoje eu amanheci tão mal, o que é isso? E você não consegue fazer o que tinha que para fazer, e você não consegue ir aonde você tinha que ir, e você não consegue realizar aquilo que você havia programado. Então, tudo que temos vem de Deus. O próprio Jesus entendeu isso. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Então, como cristãos, nós precisamos reconhecer que tudo que somos, tudo que temos, vem do Senhor. O mesmo Deus que nos chama, Ele nos capacita e Ele nos sustenta. Então Deus nos chamou para uma grande obra. Qual é essa obra? Implantar o reino de Deus é uma grande obra. Um reino, gente, não se implanta facilmente. É necessário conquistar territórios, é necessário implantar ministros daquele reino, é necessário que a gente possa expandir esse reino. Implantar um reino é muito difícil, mas a palavra de Deus diz que aquele que chama, capacita e Ele mesmo sustenta. Ele provê o sustento, Ele provê aquilo que eu preciso. O que é sustento? Sustento é só comida? É dinheiro? É casa? Sustento é tudo. Já viram pessoas que eram extremamente inteligentes, versadas, que falavam bem, até professores, gente culta, e que de repente começou a sofrer uma demência e ter Alzheimer, e aquela pessoa não tem mais nada, sua mente é um grande vazio, a memória se vai. Nós precisamos entender isso, que quem nos sustenta é o Senhor. Ele que sustenta a nossa saúde, Ele sustenta a nossa inteligência, Ele sustenta a nossa sobriedade, é Ele quem nos dá todas as coisas. E eu poderia acrescentar aqui, que o sentimento de gratidão tem que estar dentro de nós por causa do sustento do Senhor. Sexto princípio, versículo 8, o princípio da transferência. Confundi aqui. O princípio da transferência. O que é isso? Jesus mostrou que nós podemos transferir aquilo que Ele nos dá. Versículo 8 diz: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu transmiti, eu transferi. Tudo que estava em Jesus foi transferido para os seus discípulos. Tudo que estava em Jesus foi transferido para os apóstolos. A gente sabe que eles replicaram os feitos de Jesus de maneira grandiosa. Jesus foi conhecido em muitos lugares, mas quando os apóstolos vieram, após a morte e a ressurreição de Jesus, eles foram para o mundo inteiro e pregaram o evangelho no mundo inteiro e espalharam as igrejas. Então eu posso transferir conhecimento, eu posso transferir unção, eu posso transferir princípios, eu posso transferir valores e eu posso transferir vida. Tudo que eu tenho, tudo que Deus me deu, eu posso transferir para as pessoas. Não sei se você já experimentou isso, o tanto que é bom eu transferir o que eu tenho para alguém. Isso é muito do cristianismo, porque em geral as pessoas são egoístas, elas querem reter. Não, eu não posso passar informação, porque isso aqui é o meu know-how, isso aqui é tudo que eu construí durante uma vida. Eu não vou passar para frente, o outro lá que conquiste. Mas quando a gente entende que ao dar, eu estarei recebendo muitas vezes mais. Quando a gente entende que ao transferir a unção, tudo que Deus me deu, todas as coisas que o Senhor colocou sobre mim, não pode parar em mim, não pode terminar em mim, tem que dar sequência. E eu preciso transferir isso para que o outro prossiga com aquela unção, porque senão ela vai morrer aqui em mim. Coisa triste é alguém guardar a unção e levá-la para o túmulo e não transferi-la para alguém, para que ela continue.
Queridos, quando Jesus fala em transferência, ele fala do puro discipulado. Ou seja, aquele cuidado que o discipulador tem para com o discípulo, de transferir aquilo que ele tem, aquilo que ele ganhou. Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Quanta coisa Deus tem nos dado e nós precisamos transferir isso para as outras pessoas. Nós precisamos tocar as outras pessoas com aquilo que nós temos. E assim nós transformaremos pessoas como fomos transformados. E por que eu falo que isso é o puro discipulado? É passar adiante o que temos arraigado dentro de nós. Não deixar morrer. Não deixar morrer essa chama que arde dentro de nós, não deixar morrer esse entendimento, esse conhecimento que está dentro de nós, mas a gente passar. Hoje é 12/12, foi estipulado o dia do discipulador. Por quê? Porque a maior força do cristianismo é o discipulado. É a maior força, porque foi um comando de Jesus, foi uma comissão que Jesus deu. Nesse dia aqui, quando ele se encontra com os seus discípulos, ele diz: vocês precisam dar continuidade. Vocês precisam dar continuidade àquilo que eu fiz. E ele diz, né, que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, mas fazendo discípulos de todas as nações. Esse comissionamento é para nós, porque não parou lá, veio até hoje. E por que veio até hoje? Porque esse discipulado foi completo e ele seguiu, essa transferência foi acontecendo de um para o outro e chegou até os nossos dias de hoje. Então nós entendemos que o discipulado, o modelo 12, é o modelo que Jesus adotou. A equipe dele tinha 12 apóstolos, mas entre os 12 apóstolos tinha o próprio diabo. Porque Jesus disse para Judas: você é o próprio diabo. Porque entrou nele um espírito de traição. E não pense você que o rebelde, o traidor, ele se move pelo Espírito de Deus. Ele não se move pelo Espírito de Deus, não. Ele se move por Satanás. E foi o que aconteceu com Judas. Judas recebeu tudo que os outros haviam recebido. E por que ele traiu Jesus? Porque ele amava mais o dinheiro do que a Jesus. Ele era o tesoureiro, todo o dinheiro do caixa era na sua mão, ele administrava do jeito que ele achava que devia. E quando ele viu a oportunidade de ganhar umas míseras moedas de prata, ele falou assim: é a minha hora, eu vou vender Jesus. E ele vendeu Jesus. Mas quando tudo aconteceu e que ele viu Jesus indo para a cruz, ele entendeu que aquele dinheiro não tinha valor nenhum para ele. E que ele havia perdido, ele havia jogado fora a oportunidade de servir Jesus com todo o seu coração. E é tão verdade que quando ele vai suicidar, ele joga aquele dinheiro no chão. Aquelas moedas foram jogadas no chão e ele se mata. Grande foi a sua frustração e a sua angústia por ter traído Jesus. Mas tinha também Pedro, que disse: Jesus, eu te seguirei onde o Senhor quiser que eu vá. E aqui a espada, e quem se atrever a se aproximar de ti para querer algum mal ao Senhor, eu vou, olha, eu estou pronto. Seja quem for. Jesus disse: que é isso, Pedro? Eu te conheço. O nosso relacionamento é íntimo. Eu sei quem é você. E antes que amanheça o dia, você vai me trair. Essa era a equipe. E nós temos que entender que Jesus confrontou todos eles. Não houve um concordar ou uma assimilação do que era errado. Não, Jesus sempre colocou diante deles quem eles eram e o que eles precisavam fazer para sair daquela situação. O choque foi tão grande, a dor foi tão grande, a angústia, a perda, né? Eles ficaram tão perdidos que a equipe se desfacelou.
É por isso que nós estamos ensinando hoje, que nós precisamos conhecer profundamente Jesus. Porque vem o problema, vem a traição, vem a negação, vem qualquer outra coisa contra nós, a gente não vai se perder. Porque nós temos intimidade com aquele que vive. Nós somos próximos dele e nada vai nos afastar desse amor. Eles, apesar de tudo isso que viveram, eles tiveram novamente um encontro com Jesus. Aí é outro encontro depois da ressurreição, né? Outro encontro. E naquela hora, então, houve uma restauração. E quem se tornou Pedro, que negou? O maior evangelista. Aquele que arrastou multidões. Que levou para o batismo os que Jesus não conseguiu levar. Ele batizou mais de 3 mil naquele dia, até 5 mil pessoas. E Jesus não conseguiu fazer isso. Mas Pedro recebeu a transferência da unção. E ele fez. Assim é com você, meu irmão. Se você entender a força do discipulado, e você tocar pessoas, e você abençoar pessoas, ensinar pessoas, elas vão receber aquilo que você recebeu. E eu gostaria que você ficasse em pé nessa hora. E eu queria que você desse um aplauso aos discipuladores. A todos aqueles que se empenham. Aleluia. Amém. Pode aplaudir mesmo. A todos aqueles que se empenham em cuidar de vidas. Que amam vidas. Que amam por amar. Não por interesse. E se você puder sair do seu lugar e abraçar o seu discipulador, sua discipuladora que está aí, pode fazer isso. E se você não tem um discipulador, sabe o que você faz? Diga para o seu irmão assim: meu irmão, vamos ser discipulador. Vamos ser um discipulador. Nós precisamos ser um discipulador. O Senhor está nos chamando. Glória a Deus. Podemos celebrar, por quê? Porque Jesus nos chamou nessa grande comissão. E nós precisamos. Amém. Te amo também. Aí vem a bênção de Deus. Amém. Jesus nos chamou, nos comissionou. Isso não é status, isso não é poder de alguns, não é chamamento para algum, é para todos. Nós devemos ser discipuladores, nós devemos transferir tudo que temos recebido de Deus para as outras pessoas, amém? Deus fará de você um grande discipulador, em nome de Jesus. Recebe? Sétimo princípio, versículo 13. O princípio da plenitude. O princípio da plenitude. Jesus disse: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Oh, meu Deus, que coisa tremenda. Que oração maravilhosa. Para que todos tenham a plenitude da minha alegria. Diga assim para o seu irmão: você não precisa de tristeza não. Pode dizer para ele: a plenitude da alegria foi derramada sobre você. Você pode ser feliz todo o tempo. Plenitude ou satisfação, isso é ser completo. Nós podemos ser completos porque Jesus fez isso em nós. Quem tem Jesus não tem nada faltando. Quem tem Jesus é pleno. Quem tem Jesus tem tudo perfeito, está satisfeito nele, está sempre com o tanque cheio. A gente não sabe mais o que é isso, né, gente? Tanque cheio, esse negócio de tanque cheio. Está difícil. Põe 50 aí, enche com 50, né? Mas ter o tanque cheio é estar abastecido todo o tempo. Isso é plenitude.
Não vai faltar combustível, não vai faltar alegria, não vai faltar o amor, não vai faltar o ânimo, não vai faltar a disposição, não vai faltar o amor pelas vidas. Estaremos sempre cheios, sempre supridos. O princípio da santidade, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O mundo os odiou, porque não são do mundo. Então não vai achar que as pessoas vão amar você, que vão abraçar você, que vão achar você lindo, porque não vão achar. Porque quando olham para nós, eles não nos veem, eles veem Jesus. E o mundo odiou Jesus. Ou não? Odiou ao ponto de matá-lo, de crucificá-lo. Alguém já tentou te matar por causa da sua fé? Já? Tem gente que já. Misericórdia, né? Mas isso é sério, mas acontece. Então o mundo não nos ama, não vamos nos enganar que as pessoas vão bater palma para nós, não vão. Assim como odiou Jesus, nos odiará. Mas o princípio da santificação é o afastamento do pecado. Por isso que o mundo nos odeia, porque nós não queremos pecar, a gente se afasta do pecado. A gente busca a santificação em Deus. Hebreus 12, 14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém. Ah, mas e aquele assim, que era bonitinho, que era bonzinho, que fazia boas coisas? Ninguém verá a Deus. A santificação, ela é um princípio para a nossa vida. O 9, já estou acabando, gente. Versículo 20 e 21. O princípio da unidade. Esse eu gosto. O princípio da unidade. O nosso apóstolo diz que unidade é sermos um, mas unidade é a soma das nossas diferenças. Nós nunca vamos pensar igual, nós nunca vamos nos comportar iguais, nós não somos robôs, graças a Deus. A gente pensa, a gente tem vontade, a gente anda, mas a gente consegue se unir, mesmo pensando diferente. E foi o que Jesus ensinou. Ele disse: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que é preciso para que o mundo creia que Deus enviou Jesus? A nossa unidade, é estarmos juntos, é não estarmos divididos, lutando um contra o outro, um querendo uma coisa, o outro querendo outra. Às vezes a gente tem o mesmo propósito, cada um quer ir por um lado e acaba ninguém alcançando. Entra num barco, um rema para um lado, outro rema para o outro, vai chegar aonde? Vai ficar parado, no máximo vai ficar rodando, não vai para lugar nenhum. Então nós precisamos entender que a unidade faz parte da nossa essência. Como corpo de Cristo, só avançaremos se tivermos unidade. Isso significa acordo, união, caminhar numa mesma direção, falarmos a mesma linguagem. Existe muito poder na unidade. Muito poder. Eu acho assim interessante, porque eu e o apóstolo, a gente sempre foi muito de unir as outras igrejas. A gente nunca pensou como ministério apenas. A gente entende o corpo de Cristo. E sempre nós fizemos parte dos ajuntamentos, das reuniões com líderes. Por quê? Porque a gente entende que se nós não formos os promotores dessa unidade, quem vai perder é a igreja. Quem vai perder é o povo de Deus. E nós precisamos estar nas decisões, nós precisamos estar no meio dos conselheiros, né, para dar bons conselhos,
para poder passar a experiência que nós temos, porque vivemos o Evangelho há tanto tempo. Só de casamento nós vamos fazer 45 anos, imagina quanto tempo de ministério, quanto tempo envolvido na obra de Deus. Há muita bagagem, há muito conhecimento em cima disso. E a gente pode ensinar, a gente pode ajudar, a gente pode estender a mão, a gente pode dar direção. E Deus tem nos chamado, e a gente sempre disse sim. E eu já sofri muito por causa disso. Teve uma época que eu quase adoeci por querer a unidade, eu queria tanta unidade. E a gente não conseguia, que Deus me deu um sonho e disse: eu quero você fora disso, porque está te fazendo mal. Porque eu queria com a minha força, né? Não com a forma que Deus faz. E Deus então precisou me afastar para que eu pudesse me preparar melhor para ser usada como instrumento dele. Então a gente precisa entender essa hora, a gente precisa entender esse momento. Então, o que o inimigo quer é nos separar. Lá no princípio, Paulo disse, né, para os coríntios, porque eles estavam brigando: não, eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Cristo. Eu falei: gente, que bobagem é essa? Todos nós somos de Cristo. Ah, porque foi o Apolo que me ganhou. Ah, mas foi Paulo que me consolidou, que me discipulou. Ah, pelo amor de Deus, pode ser quem for. Nós somos um só corpo, nós somos de Cristo. Não somos propriedade de homens, somos propriedade do Senhor Jesus. Pertencemos a Ele unicamente. Então diga assim comigo: se depender de mim, seremos unidos. Vamos falar de novo? Se depender de mim, seremos unidos. Glória a Deus, aplauda o Senhor. O 10º e último princípio, versículo 26, o princípio do amor. Jesus disse: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Onde é que está o amor de Deus? Diga assim: em mim. O amor de Deus está dentro de nós. Essa foi a oração de Jesus, e ela permanece tendo valor, ela permanece sendo positiva na nossa vida. Esse é o maior desafio que temos, a marca do amor. É tão fácil a gente ser grosseiro, é tão fácil a gente afastar, ser repelente, como diz a pastora Barialda. É tão fácil a gente ser repelente, as pessoas não gostam nem de ficar perto de nós, porque a gente é intragável. É ou não é? Mas ser atraente é uma característica que o amor promove. Por que tem pessoas que parece que tem açúcar, né? Todo mundo gosta de ficar perto. Todo mundo gosta de ouvir. Todo mundo gosta de sentar perto. Tem até briga para ficar perto. Por quê? Porque são pessoas atraentes. E o que faz elas serem atraentes é o amor de Deus que está no coração delas. 1 Coríntios 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, a fé, a esperança e o amor vão permanecer, mas o maior é o amor. Se nós cultivarmos o amor entre nós, o outro está à nossa frente. O que depender de mim, eu vou ter paz com todos. Considerando o outro superior a mim mesmo. São princípios de amor. São princípios do amor. Eu não tenho razão, eu tenho Jesus. Então, mesmo que eu esteja certo e o outro esteja errado, mas o princípio do amor me faz compreender a atitude do outro, mesmo que ela seja errada. E perdoá-lo. Ah, mas eu vou ter que aceitar agora tudo que fizer contra mim? Não. Mas você não precisa odiar ninguém. Você pode perdoar e romper ali o relacionamento. Você não é obrigado a manter aquilo, mas você é obrigado a amar, apesar de qualquer situação. Não é assim? A gente ama um filho apesar de... Já viu isso?
O filho pinta e borda com a gente. E a gente ama aquele filho. Eu me lembro uma vez, a minha filha mais velha era muito rebelde. E deu muito trabalho. E um dia ela fez algo comigo muito, muito doído. E me maltratou muito. Nós estávamos à véspera de um congresso. Aliás, o congresso já estava acontecendo. E eu sempre fui bombril, né? E eu tocava, eu cantava, eu pregava, eu ajudava a decorar e fazia tudo. E eu estava no louvor, eu ia tocar e eu ia ministrar o louvor. Então, eu precisava de mim. E ela fez uma coisa terrível comigo, porque ela queria que eu alugasse um carro para ela viajar. E ela tinha recebido o salário, mas em cheque. E eu falei, eu não vou alugar carro para você, não sou doida. Colocar carro na sua mão, sei lá para onde você vai. E nós ficamos ali, eu trocando de roupa, tomando banho, trocando de roupa e batendo boca com ela. E ela então, naquele momento, ela ficou com tanto ódio de mim, né, por causa da minha negação, que ela avançou na janela. Nós morávamos no 8º andar de um prédio. Ela avançou nas grades da janela e ela arrancou as grades. E ela falou assim, eu vou me jogar daqui. Quando eu vi que aquela situação era tão grave, eu então recuei tudo que eu podia e falei baixo, calmo com ela. Falei, não, minha filha, não, vamos conversar. E nós conseguimos, meus meninos estavam também, e nós seguramos aquela grade para não cair. E eu falei para ela, nós vamos fazer o seguinte, eu vou lá para o congresso, vamos dar abertura ao congresso, e depois eu vou lá no aeroporto e alugo o carro para você. E eu fui para a igreja desse jeito, com meu coração arrebentado. E eu ministrei aquele louvor. E a Bíblia diz que o louvor cura e liberta. E com todo o meu coração eu adorei o Senhor. E ela lá na porta, e mostrando o relógio assim para mim. E fazia assim para mim, vamos logo. E eu aquietei o coração, ministrei aquele louvor, pedi que outros dessem andamento a tudo que a gente fazia, os atos proféticos e tudo, e fui para o aeroporto. Aí veio a descarga, né, a adrenalina passou, e eu então chorei naquele momento. Ela falou assim, está chorando por quê? Acha que vai me comover? Eu falei, não, eu estou chorando porque hoje eu entendi o que é o amor de Deus. Porque se eu que sou tão falha, consigo te amar, apesar do que você faz, do que você é, eu entendo o quanto Deus nos ama. E é por isso que eu estou chorando, não é por causa de você não. Porque eu havia prometido a Deus que eu não ia chorar mais de tristeza. E eu não chorava mais por causa daquelas situações. E a minha postura fez com que tudo mudasse. Porque eu não dei lugar ao diabo. Eu não dei razão ao diabo. Eu não dei ouvidos ao diabo. E eu dizia, Satanás, ela é minha filha. E ela é de Deus, você não vai matá-la, ela vai onde ela estiver, mas ela vai voltar bem, porque o Senhor vai guardá-la. E eu fui lá, aluguei o carro para ela e ela foi embora. E eu fiquei em paz, porque eu sabia que Deus estava no controle, como sempre esteve. Quando chegou no outro dia, meio-dia, ela apareceu lá em casa. Era carnaval. Eu falei, ué, voltou? Estava ruim demais lá, não tinha nada a fazer lá não, vim embora. Deus a trouxe em segurança. Depois ela se converteu, né, voltou para Jesus, mas foram anos nesse sofrimento. Mas o amor de Deus dentro de nós faz coisas que a gente não acredita. Porque eu poderia ter colocado tudo a perder se eu não tivesse controle, inteligência emocional, e também tivesse amor no meu coração. Eu acabaria com o congresso, não apareceria lá, né? Todo mundo ia ficar sem entender, ia descontrolar todo mundo, mas o Senhor me deu graça, sabedoria e condições de vencer aquele momento. E hoje a gente vê o resultado, uma mulher de Deus,
né, que prega, que fala de Jesus, que tem um testemunho vivo, porque conheceu o amor. Então, irmãos, esse amor tem que nos marcar, e tem que marcar as pessoas que estão ao nosso redor. E eu pergunto hoje, você está disposto a cumprir isso na sua vida? A cumprir esse chamamento que o Senhor trouxe para nós, de que sejamos discipuladores, ensinadores do Evangelho, mostrando o valor que é a vida de fé. Não há nada que possa nos afastar do amor de Deus, diz a Bíblia. Nem nudez, nem escassez, nem perseguição, nem a morte. Nada poderá nos afastar do amor de Deus. O chamamento do Senhor é que sejamos seus discípulos. O chamamento dele é que façamos discípulos para ele. O chamamento dele é que vivamos para cumprir o seu propósito como igreja. A igreja que ama cresce, e a igreja que cresce ama, porque sabe o valor das vidas, sabe o valor do pecador. E nesses temas que estamos falando sobre os encontros com Jesus, nós estamos na disposição de trazer mais pessoas, de ganhar vidas, de transferir aquilo que o Senhor nos deu. Nós vamos fazer as nossas casas de paz. O que é a casa de paz? A casa de paz, diz a Bíblia assim: quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Lucas 10, 5 e 6. O que é casa de paz? Encontre alguém. O que é o homem de paz? Aquele que recebe, aquele que quer na sua casa conhecer o amor de Deus. Então você vai dizer: você quer que eu vá para a sua casa falar de Deus, ministrar a palavra de Deus? Se ele quiser, a paz estará sobre ele e sobre a sua casa. No próximo domingo nós estaremos aqui recebendo os potes de óleo. Nós vamos orar, o pote de azeite, para que a gente comece as nossas casas de paz. Nesses potes a gente vai colocar os pedidos de oração lá na casa, que a gente vai ministrar a casa de paz por 7 semanas, e Deus vai salvar muitas vidas. Vamos ficar em pé. Eu quero perguntar a você: o que é que você tem feito pelo outro? Você pensa nas pessoas, na necessidade delas, na carência delas? Ou você só pensa no que você quer receber? Às vezes a gente vem para a casa de Deus e o nosso objetivo é receber. Mas saiba que muitas vezes você entra aqui e uma mão estendida, um abraço, uma palavra em direção a alguém pode mudar muitas coisas na vida dela. Lá fora, lá onde você convive diariamente, porque aqui você fica algumas horas, mas você passa a semana inteira convivendo com pessoas que precisam tanto do amor de Deus. E às vezes elas não falam com palavras, mas elas falam com os olhos. Elas falam com as atitudes, que estão precisando de ajuda. E nós temos que estar aqui. Hoje nós aprendemos que Jesus entregou tudo, e nós também devemos entregar. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e que você dissesse isso para Jesus: Senhor, eu quero entregar para o Senhor tudo que eu tenho. Esses princípios precisam ser vividos por nós, meus queridos. Nós precisamos viver o que a palavra de Deus nos ensina, e não sermos mais aqueles simplesmente ouvintes da palavra. Temos que ser praticantes dela. Pare de olhar para a sua dor, para o seu sofrimento, e comece a olhar para o sofrimento do outro e o que você pode transferir para ele, o que você pode abençoá-lo
através do seu testemunho de conversão, através da sua palavra de vida, a vida que você tem vivido em Deus. Que hoje você possa compreender isso e você se coloque diante de Deus e diga: Senhor, nesse dia tão especial, onde nós celebramos o dia do discipulador, o que eu tenho sido? O que eu tenho transferido? Em que eu tenho abençoado? O amor está em mim? Aleluia, Senhor. Nós entregamos a Ti o nosso coração, Senhor. Meu Pai, corações que ainda não receberam a plenitude do Senhor, estão vazios. Mas hoje o Senhor, através da sua oração, provou que quer nos encher. Nós estamos abertos, somos vasos, recipientes, receptivos. Pode nos encher, Senhor. Encha-nos com teu amor primeiramente. Encha-nos com a tua unção. Encha-nos, meu Deus, com o teu poder. Encha-nos, Senhor, com alegria. Encha-nos com a tua presença. Nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti. Diga isso para o Senhor: eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Flua neste lugar, transborda teu amor e nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor e nos envolve. Oh, meu Deus, encontrar o teu amor, conhecer o Senhor na sua plenitude, conhecer-te profundamente. Meu Deus, quando nós olhamos a vida dos discípulos, dos apóstolos, nós vemos que eles eram iguais a nós, Senhor, com as mesmas fraquezas que nós temos. E o Senhor os chamou não porque eles eram já prontos, eles foram formados. E principalmente formados no campo. Foram formados enquanto estavam exercendo o ministério, enquanto estavam praticando o comissionamento que o Senhor trouxe a eles. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Declaramos, meu Deus, que somos felizes por ter Jesus na nossa vida, por termos a tua palavra, por termos, meu Pai, intimidade e ao mesmo tempo sustento que vem do Senhor. Oh, Jesus, Espírito Santo, o Senhor ficou para nos fazer lembrar todas as coisas que Jesus ensinou. E hoje nós temos dependência total de Ti. Fala ao nosso coração e nos transforma. Faça de nós pessoas diferentes. Faça de nós pessoas, meu Deus, prontas para receberem o Teu amor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim comigo: eu sei que o Senhor Jesus naquele momento orava por mim, e eu estou aqui recebendo a oração de Jesus. Não é a oração da minha pastora, é a oração de Jesus. Ele pediu por mim, Ele se interessou por mim, Ele me visualizou, Ele me enxergou no futuro que eu vivo hoje. E eu sei que eu posso corresponder a tudo que Ele espera de mim, em nome de Jesus.